Mais uma discussão de tema aqui agora com o tema da redação do Enem 2016, que pedia para você discutir caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. É importante destacar que essa foi a primeira vez que o tema apareceu com essa palavra caminhos para, né? O que levou alguns alunos a ficarem bem confusos porque não sabiam se eles tinham que discutir os motivos pelo qual a intolerância religiosa existe ou se era para passar o tempo inteiro só sugerindo caminhos. Aí parece que o texto inteiro ia ficar com propostas de intervenção. Então sempre lembra bem que a estrutura do texto é introdução com contextualização e apresentação do tema, desenvolvimento com argumentos e as propostas de intervenção vão aparecer lá no final na sua conclusão, podendo dar uma pista sobre elas nos argumentos, mas elas vão estar de verdade lá na conclusão, mesmo que o tema seja caminhos para qualquer coisa. Então nessa questão você tinha que pegar e discutir os motivos pelos quais a intolerância religiosa ainda existe no Brasil e apontar os caminhos para combater ela. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada nos textos motivadores e ver o que tinha de ideia que podia ser extraída. Olhando aí no texto motivador número 1, olhando na verdade juntos os textos 1 e 2, a gente percebe que ele está de novo batendo na tecla, como já aconteceu no tema para o desafio para a formação educacional de surdos, da questão da lei, né? O primeiro texto fala que em consonância com a Constituição da República e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença às pessoas, além da proteção e respeito às manifestações, que a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas. Ou seja, se o Estado é laico, ele não pode proteger só uma religião, tem que dar o direito de liberdade para todas. E o texto 2 falando que o direito de criticar alguns dogmas e encaminhamentos de algumas religiões é assegurado por meio da liberdade de expressão. O que você não pode fazer é ser agressivo, é ter uma ofensa mais grave, porque isso vai ser um crime inafiançável e imprescritível. Observa aqui já do início, então, que ele começa mostrando, né, que tem a questão das leis, que elas precisam ser respeitadas, então não adianta você propor para ser criadas leis, porque elas já existem, elas têm que ser cumpridas, e que ele começa a bater na tecla da violência, que o que torna grave realmente a intolerância religiosa é quando ela parte para violência, ou violência verbal, uma coisa mais agressiva, ou a violência física mesmo, que é aí que começa a ser o problema. E a gente percebe analisando esse texto e os outros textos motivadores que é nessa tecla que ele bate, é na tecla da violência. Observa comigo aí. Se a gente analisar o texto 3 dos crimes contra o sentimento religioso, ele coloca o artigo 208, destacando no Código Penal que escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, vai da detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E olha agora o parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Ou seja, mais um texto motivador dizendo que se você for violento, a coisa muda de figura e fica ainda mais complexa. Você consegue perceber isso? Era óbvio que era para você destacar no seu texto a questão da violência por motivos de intolerância religiosa. Tem que aparecer isso no seu texto, é a banca que está indicando para você. O último texto motivador mostrava o quê? A gente tem aí o famoso gráfico, né? Um dos textos motivadores sempre vai trazer um gráfico ou alguns dados para você poder usar. Intolerância religiosa no Brasil, fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas da discriminação. Vem ali os dados de cada religião, quem é que mais sofre, que uma denúncia é feita a cada 3 dias, 213 denúncias são de religiões não informadas, e olha ali o que está aparecendo de novo, 20% dos episódios relatados em 2013 envolvem violência física e 12% até 2014 envolviam violência física. Então a gente observa claramente duas coisas que são ditas nos textos motivadores. Que você tem que falar sobre as leis que existem e não são cumpridas e tem que falar sobre o quão grave é a questão da violência. Que até se admite que as pessoas tenham opiniões divergentes quanto à religião, mas isso não pode partir para uma violência verbal, para algo mais agressivo e muito menos para uma violência física. Escrevendo o texto com base nessas ideias, você teria tudo para, claro, dentro de uma boa estrutura, conseguir uma boa nota.